CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento GTI Telecom. Segurança, velocidade e estabilidade para seu negócio. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Gilberto, abri aqui a nossa caixinha de perguntas para os ouvintes sobre o que eles querem comprar de eletrônicos, de tecnologia na Black Friday. E eu já queria começar perguntando para você. Eu sei que você é muito organizado, planejado. Eu imagino que você está monitorando o preço já tem mais de um mês, não? Estou olhando bastante tempo, viu, Fernanda? Exatamente, tem que olhar com antecedência, porque a gente sabe que em algumas lojas, infelizmente, tem aquele hábito, né, do desconto de tudo pela metade do dobro. Então, tem que escolher o que você quer, já com antecedência, monitorar os preços, né, as condições de pagamento, frete dos produtos, para a gente poder não ter surpresas, né, na hora lá que começar a Black Friday, na sexta-feira, 0 hora lá, a gente já está com tudo pronto, os links lá para os produtos já preparados para isso. E aí, Fernanda, muitas pessoas têm comentado sobre, eu quero comprar um headphone novo, eu quero um conforto, quero comprar um headphone para usar no meu tablet, ou no meu computador, ou mesmo no meu celular, para ou jogar mesmo, né, um jogo, né, e aí precisa de qualidade, eu quero um headphone que me dê mais liberdade. Então aí, vamos fazer uma comparação aqui. Basicamente tem duas linhas de headphones hoje, né, no mercado. Aqueles que têm fio, né, ou seja, você usa um fio para ligar o headphone até o seu equipamento, e aqueles que são sem fio, normalmente funcionam via Bluetooth, né, que é um padrão de rede sem fio bem popular para headphone. E aí, tem como definir se um é melhor do que o outro? Na verdade, depende muito do uso de cada um, o que cada um pretende, né, com o headphone. O sem fio, ele tem algumas vantagens. É óbvio que, primeiro, não tem mau contato, né, porque você está usando perto do seu aparelho e supostamente não tem interferência, então não tem o mau contato do cabo em relação a essa questão. Se você tem que se movimentar muito, por exemplo, você está numa academia fazendo exercício, você está mesmo se movimentando, né, num certo local, é interessante que o sem fio você não fica agarrado, né, no dispositivo que você está recebendo o áudio. E aí você tem a vantagem de ficar longe dos aparelhos em relação a essa questão. Bom, a desvantagem dos fones de ouvido sem fio, basicamente é que você tem que ter a bateria, né? Então essa é uma questão que você tem que... Eles não têm duração, em média, de 4 a 8 horas, dependendo do aparelho. Alguns até chegam até bem mais que isso, mas são os mais caros, nesse caso, né, nessa questão. E aí é uma questão. Além disso, por exemplo, os sem fio também eles são normalmente mais caros, né? Eles são bem mais caros do que os com fio, nesse caso. E tem um tempo de vida, né, que supostamente são menores, porque você tem a bateria que se desgasta. Então, esses são problemas, né, nessa questão dos headphones sem fio, né, como desvantagem. Os fones com fio, obviamente, que tem alguma série de vantagens também, né? Eles são bem mais baratos, eles duram muito mais do que os sem fio, né? Normalmente, né, seja, obviamente depende do modelo, mas em geral são mais leves, né, do que os sem fio, né? Então os com fio são mais leves, eles não têm aquela quantidade toda de bateria que você tem que ficar junto e aqueles circuitos todos dentro do aparelho. Não exigem carregamento, o que também é bom, né, nessa situação. E aí, obviamente que, em geral, os com fio têm uma qualidade de som melhor do que os sem fio. Óbvio que tem fones sem fio que são muito bons, mas também são muito caros, né? Então, os próprios AirPods da Apple são muito bons, né? São aparelhos muito bons, mas são um preço realmente muito alto em relação a um com fio de mesma qualidade. Então, essa é uma questão também. Muitos profissionais, inclusive os usuários profissionais de áudio, utilizam headphones com fio, né? Exatamente por uma questão de qualidade, peso também nessa questão, nesse uso. E são mais baratos, né? Ou seja, os com fio são mais baratos e fáceis de consertar. Os com fio, obviamente, que tem problemas de mau contato, problemas do fio em si, e também tem a questão que, no caso com fio, tem a incompatibilidade de plugs. Muitas vezes o plug que você usa num dispositivo ou no computador não é aquele que vai usar no outro, ou não é aquele que ele vai usar no seu
no seu celular, por exemplo. Então tem também o problema do plug, né, que você não tem nos fones sem fio. Então, na verdade, não tem um campeão, né, ou seja, aquele que é o certo para todas as situações. Então, na verdade, cada um deve avaliar a sua necessidade, a finalidade de você quer o fone de ouvido, né? E aí depois escolher aquele melhor. Tem uma coisa também interessante, normalmente, não é uma regra geral, mas normalmente os headphones com fio, aqueles que tem, protege toda a orelha, eles têm um isolamento acústico melhor do que aqueles que você coloca no ouvido, né? Em geral. Não tem alguns que, obviamente, que estão fora da curva, são muito caros e tem também essa característica. Então, algumas características aí para quem está escolhendo aí o seu modelo, para quando chegar lá na sexta-feira, comprar o seu headphone lá e ficar com ele aí para curtir uma boa música ou jogar também, né, para isso. Tem um pedido aqui do Marcelo. Ele quer comprar um Echo Dot da Alexa. Uhum. Dicas para ele? Então, é um assistente pessoal interessante, né? A gente tem uma série de questões em relação à privacidade, né? A gente sabe que já foi reconhecido que a Amazon coleta uma quantidade imensa de informações do usuário que usam Alexa, não só o áudio, como também você tem que instalar um aplicativo no seu celular, então ele coleta uma série de informações de navegação, de contatos, né? Inclusive, o Alexa ele não captura o áudio apenas depois que você fala Alexa. Ele está capturando o áudio um pouco antes também. Então, se não é uma preocupação específica, é um bom produto, um excelente produto, na verdade, que tem uma qualidade de áudio muito boa, né? Reprodução de áudio, uma caixinha de som pequenininha, mas muito potente, né? E tem a característica, obviamente, de você fazer, controlar outros eletrodomésticos, televisões e outros eletrodomésticos usando também o Alexa. Tem uma outra participação, o Giovanni me perguntando sobre se é um bom momento para comprar memória RAM. Exatamente, é bem lembrado, Giovanni. Eu vi umas promoções em algumas lojas de memória RAM, preços bem interessantes, né? Aproveitando aí a Black Friday. É uma boa dica também. Procurando bem, você vai encontrar preços bem interessantes aí para memória RAM. Tem o Valeni, ele disse que está de olho numa caixa JBL Flip 5. Então, a JBL, ela é interessante dar uma olhada nesse modelo especificamente, no Reclame Aqui. Tem um histórico de alguns modelos da JBL não serem muito resistentes e apresentarem problemas logo. Então, minha recomendação é que você dê uma olhada no Reclame Aqui, né, exatamente para essa caixa e esse modelo, para ver se outros compradores, né, usuários dessa caixinha de som, eles têm o que eles têm a falar, né, dessa caixinha de som. É o Valnei, tá? Corrigindo aqui o Valnei. Ah, sim. São as demandas aqui dos nossos ouvintes. Lembrando que a gente começou aqui um Tira Dúvida sobre Black Friday e os nossos ouvintes estão sugerindo itens de compra. O Carlo quer comprar o quê, Patrícia? BTV? BTV TV. BTV TV online. O que é isso? Deve ser, assim, esse modelo especificamente eu não me recordo, mas deve ser provavelmente TV Box, que é aquela caixinha de som, imagino que caixinha que você liga na televisão e transforma a televisão não em uma Smart TV, né? E aí tem promoções interessantes, eu vi algumas promoções em algumas lojas interessantes. O que tem que lembrar é que o TV Box, ele é bom, ele é legal, você pode utilizar, não é ilegal você utilizar, dentro das características que ele vem de fábrica, que ele tem lá acesso ao Netflix, obviamente você tem que ter conta no Netflix para isso, o YouTube, navegação na internet. Existem algumas situações que elas são ilegais e é feita uma alteração no TV Box que ele conecta e começa a receber canais fechados, né? Isso é ilegal, teve uma série de processos já, gente que foi presa por causa disso, porque, na verdade, quem oferece esse tipo de serviço através do TV Box não tem autorização para tal. Então, isso é importante ficar atento a isso. Ok. Você estava falando do headphone com ou sem fio, uhum. né? E o sem fio, ele tem uma limitação, não tem?
de distância. Isso. Né? Normalmente, Bluetooth em torno de 10 metros. Sem muito obstáculo, em torno de uns 10 metros, talvez um pouquinho mais, dependendo do tipo de Bluetooth. Mas, em geral, em torno de 10 metros, que é um Bluetooth de baixa potência, exatamente para poder ter uma boa autonomia de bateria. O Renan, ele diz que está de olho em celulares, que tem um bom custo-benefício, não tem preferência alguma de marca. Se você tem alguma dica. Então, eu vi algumas promoções, né, dos Motorola, Moto G20, né, com preços bem interessantes. Né? Então, em relação nas lojas, né, vendas convencionais, inclusive vi algumas promoções em operadoras. Então, até se você, Renan, você deve ter uma linha de uma operadora, consulte a operadora que você tem o contrato, né, da sua linha. Talvez eles tenham promoções bem interessantes. Assim. Eu vi promoções de aparelhos vendidos na operadora mais baratos do que nas lojas e ainda podendo dividir em várias vezes, né, em 10 vezes. Então, talvez seja uma opção interessante para você. Uhum. Vamos então agora, as participações vão chegando, para os destaques que já marcam a nossa semana. Viralizou. Conta pra gente, Gilberto. Vamos lá, Fernanda. Então, a primeira notícia que me chamou a atenção essa semana foi que as redes sociais agora são passíveis de indenizar vítimas de perfis invadidos. Uma decisão do segundo juizado especial civil de Brasília criou uma jurisprudência em que as redes sociais devem indenizar vítimas de perfis invadidos que não receberam apoio ou exclusão desses acessos. Um caso bem interessante, né, de um usuário do Instagram que perdeu suas contas com um ataque hacker e pediu, né, ao Facebook, agora Grupo Meta, para que essas contas fossem excluídas, né? E algo que não ocorreu, essa vítima recorreu e o Facebook perdeu e teve que indenizar a vítima porque era um perfil que foi invadido, era um perfil da pessoa que foi invadida, a pessoa pediu para que ele fosse removido e o Facebook, na verdade o Meta, não fez essa remoção e aí o juiz condenou, né, o Facebook a pagar, né, essa indenização para essa vítima para isso. Outra curiosidade interessante dessa semana foi que o Spotify, né, ele desabilitou, né, por padrão, quando você toca um álbum, né, aquela opção de ordem aleatória, né, por padrão. Na verdade, isso foi uma solicitação, aparentemente uma solicitação da cantora Adele, que lançou um álbum agora recentemente, né, chamado 30, né, esse álbum, ela pedia que as pessoas ouvissem as músicas numa certa sequência que foi colocada no álbum, né? Porque tinha uma certa história, né? Conta uma história, né? Aquela sequência de música. E ela solicitou isso ao Spotify, o Spotify atendeu, né, a Adele, no lançamento desse álbum Tudo Por Você, né, 30, e aí ele fez isso agora. Então, a funcionalidade ela não está por default, né, habilitada nos álbuns, né, para isso. E última notícia, no Brasil, de acordo com uma pesquisa feita no Reino Unido, né, pelo mundo inteiro, o Brasil ficou em terceiro lugar na dependência de telas entre crianças. Então, no caso primeiro foi os Emirados Árabes, depois os Estados Unidos, e em terceiro lugar está o Brasil, né, onde, né, em média, né, a navegação de internet por criança chega até 10 horas, né, de navegação diária, né, segundo essa pesquisa. Então, realmente bastante preocupante. Isso aí foi agravado, obviamente, por causa da pandemia. As crianças tiveram que ter acesso a dispositivos móveis, muitas vezes, para estudar, né, e aí isso acabou agravando bastante. Então, foi uma pesquisa feita no Reino Unido, com países do mundo inteiro, e o Brasil ficou em terceiro lugar nessa classificação. Bem preocupante, diria. Por fim, Gilberto, a Mônica, o celular dela é linha J e ela está com sugestão também de troca. Qual você aconselha? Bom, a gente já volta aqui com o Gilberto Sodré para ele responder a última pergunta aqui da ouvinte Mônica. Perguntou sobre a série de smartphone do J, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Então, se ela já é usuária de Samsung, né, a série A, né, o A20, o A30 são aparelhos bem interessantes, então preço também bem interessante nessa Black Friday. Talvez seja uma opção para ela, já que ela está acostumada com a interface, os aplicativos que já vêm no Samsung. Tá certo, então. Então, sexta-feira, já acontecendo, a gente tem mais dicas para os nossos ouvintes. Com certeza. Sexta-feira, até estou fazendo uma seleção aqui de alguns celulares interessantes que podem ser úteis para os nossos ouvintes aí na sexta-feira para comprar ou atualizar
os seus celulares. Excelente, Gilberto. Contamos contigo. Até lá, hein? Até lá, Fernando. Um abraço a você, aos nossos ouvintes. Obrigado pela participação e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.